Pergunta: a criação teve um começo. Como era então antes desse início? Era Deus então sem irradiação, sem atividade? Resposta: acha Vossa Senhoria que sua pergunta o ajudará de alguma maneira em sua própria ascensão espiritual? Não. Além disso, refere-se a algo que está fora da criação, onde a capacidade de compreensão do espírito humano não alcança, devido à sua constituição. Como criatura, foi-lhe dado um limite. Sempre terá de permanecer dentro da criação e esforçar-se para compreendê-la com acerto. Aí tem, aliás, bastante o que fazer. E se finalmente conseguir chegar até o reino espiritual, terá perdido com essa ascensão a pretensão de querer saber coisas cuja compreensão vai além de sua capacidade. Somente então, em respeitosa devoção, intuirá a proximidade de Deus, onipotente e poderoso. Portanto, fique tranquilo com relação a isso. Quanto mais perfeito Vossa Senhoria se tornar espiritualmente, tanto mais compreensivo se tornará a seu próprio respeito. Com isso, pouco a pouco, desaparece a presunção causada pela restrição que, hoje em dia, domina predominantemente o espírito humano. Tornar-se-á paulatinamente cada vez mais humilde perante a magnitude de Deus, cujo reconhecimento lhe chega de modo progressivo. O espírito humano pode se considerar feliz por perder, dessa forma, a sua grotesca mentalidade atual, pois, do contrário, teria de envergonhar-se disso eternamente. Sentir-se-ia ridículo numa visão retrospectiva com relação à sua atual presunção. Dessa presunção francamente pueril, proveniente da ignorância, origina-se também o empenho dos chamados sabidos em apresentar a todo o custo o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, como sendo um espírito humano que, saído da própria humanidade, se desenvolveu para cima. Sentem-se ainda engrandecidos no reconhecimento de que Jesus devia ter sido um homem especialmente agraciado e destacado que se elevou até o nível de profeta. Na realidade, essas pessoas sabidas são tão ingênuas a ponto de não chegarem ao pensamento natural de que também um enviado do divinal, ao descer para a terra, tem de aguardar o amadurecimento do corpo que lhe é estranho, sendo igualmente obrigado a aprender a se utilizar desse utensílio terreno antes de poder iniciar a sua missão. Deverá também saber utilizar o seu cérebro, necessitando para isso de um determinado tempo, como é de nosso conhecimento, especialmente pelo fato de um enviado, como esse, não poder ser classificado entre os médiuns que, inconscientemente, muitas vezes atuam além da condição de seu próprio espírito. Tampouco deve ser contado entre os chamados inspirados, como muitos grandes artistas. Um enviado de Deus, porém, atua conscientemente de si próprio, já que traz a fonte em si. Reside nesse fato, aliás, uma grande diferença, devido à necessidade do desenvolvimento terreno. Com isso, também a explicação da incompreensão de muitos seres humanos com relação à vida e à atuação do enviado de Deus. Contudo, patenteia-se nisso, por sua vez, claramente, a imensa megalomania do espírito humano imperfeito, que imagina possuir qualidades intrínsecas tais que permitam uma evolução até o mais sublime, isto é, pertencer ao mais sublime de tudo o que existe. Ele não quer admitir, sob nenhuma circunstância,
que exista algo que não seguiu o processo de evolução de baixo para cima, mas sim vem de cima, de uma altura que o ser humano nunca poderá alcançar, nem jamais compreender. Nisto repousa a tão desprezível e reprovável presunção do espírito humano, que nem deseja tomar em consideração seriamente tais possibilidades, porque não pode compreendê-las. Tampouco se lembra que justamente nisso se encontra a prova natural de que se trata de uma altura para cuja concepção lhe falta capacidade. Tão pequeno é o ser humano no espírito. Na sua pergunta também se encontra uma certa estreiteza, uma vez que pressupõe a criação representando tudo, exceto Deus. Quão longe se encontra com isso a compreensão da verdadeira grandeza de Deus. A criação a qual pertence o espírito humano é, apesar de sua imensa extensão, apenas uma das obras da viva vontade de Deus. Como obra, também tem seus limites. No infinito, impossível de ser compreendido pelo espírito humano, ela aparece somente como uma partícula de pó, não mais do que uma estrela nesta criação. Paralelamente a esta criação, a qual pertencem os espíritos humanos, vibram ainda outras criações não menos imensas, de espécies completamente diferentes. A história da criação conhecida dos espíritos humanos, mas em parte ainda não compreendida corretamente, refere-se unicamente à gênese desta criação, isoladamente, da qual os seres humanos podem pressentir somente a mínima parte ao contemplar as inúmeras estrelas. A história não se refere de modo algum aos efeitos da grande vontade de Deus. E esta criação conhecida de vós representa um todo por si, porém, em sua própria constituição, contribui, por sua vez, somente com uma pequena parte na grande harmonia da criação, representando nela apenas um elo isolado, com uma missão definida, da qual, no entanto, se faz sentir, de modo perturbador na harmonia global, uma enfermidade, como o atual falhar do espírito humano. Por isso, a ordem tem de ser restabelecida agora, mesmo que seja pelo preço da amputação de um membro tão enfermo, se não puder ser de outra forma. Procure Vossa Senhoria concentrar-se nesse pensamento, e apenas conseguirá segurar a cabeça tomado por uma vertigem. É melhor que o ser humano, finalmente, aprenda primeiro a se ocupar consigo mesmo e com tudo aquilo que esta criação contém, na qual ele se encontra, pertencendo também a ela, e a qual unicamente pode e deve servir para o seu desenvolvimento. Então, pouco a pouco, se tornará completo como espírito humano, com o que também acabará o desejo de querer ser diferente daquilo que, na melhor das hipóteses, pode tornar-se um espírito humano útil. Como tal, torna-se desnecessário para ele qualquer pergunta semelhante, porque finalmente reconhece a si mesmo. E com isso vem a humildade de que tanto necessita hoje.